Boa tarde, pessoal. Boa tarde, acompanha pela internet, de casa. Dá início, então, sábado, mais uma das nossas atividades de doutrina e passe. O capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, que vai ser exposto hoje pelo Zé, é o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, momento, vocês possam deixar os problemas de lado, tentar se voltar um pouco mais para essa oportunidade de enxergar a vida de uma outra maneira. Lembrando sempre que, por mais dificuldades que a gente esteja passando, por maior que sejam os nosso sofrimento, as nossas culpas, as nossas inseguranças, a vida nos renova a cada instante, a cada nova encarnação, a cada momento. A possibilidade da gente recomeçar, da gente aprender a se conhecer, da gente se transformar, da gente fazer diferente. Então aproveitem a oportunidade de hoje também para isso. Vou passar a palavra então para uma boa atividade a todos nós. Boa tarde a todos vocês, né, que estão aqui. Boa tarde ao pessoal de casa que nos acompanha. Um pedido para quem está nos seguindo aí pela internet, que divulga. A gente fala isso repetidamente, mas existe uma razão especial para fazer isso. É os momentos que nós estamos vivendo na atualidade. Não falo nem a nível físico, nem a nível... A gente sempre fala para a gente olhar o comportamento, as situações que estão acontecendo dentro da sociedade humana encarnada, mas é muito mais em função daquilo que está acontecendo a nível de desencarnado, tá? Então é preciso que isso seja divulgado o máximo possível, as ideias, a conscientização do assunto de hoje, tá, que é a dinâmica de um processo de evolução, porque não pensem que só são os encarnados, tá, que têm dificuldade ou alguma resistência em entender isso. Os desencarnados, apesar de estarem desencarnados, né, alguns deles ainda têm também dificuldade de entender e de se relacionar com isso. Por quê? Porque a gente, estudando a doutrina espírita dentro do Livro dos Espíritos, a gente aprende que existe alguma coisa que acompanha o ser, tanto no momento da desencarnação quanto no momento da encarnação, que é o estado de perturbação espírita, e que ele é derivado do nível de fixação que a gente tem exatamente nesses meios, nessas situações que nós somos pertinentes. Ou seja, quando a gente está encarnado, a gente, quando morre, a gente ainda raciocina, pensa e quer estabelecer valores, direcionamentos de quando nós estávamos encarnados. Por isso que existe um mundo espiritual imediato aqui na volta, que tem muitas características e muita associação com o mundo encarnado, né? Por que as pessoas, quando morrem, não saem daqui da volta, a grande maioria? É uma questão que nós deveríamos parar para pensar. Então, esse estado, essa maneira de sentir, de pensar, essas necessidades, continuam com o indivíduo do pós-morte. Por isso das fixações. Por isso que voltam para suas casas, para a busca de destaque, adaptado à realidade de uma nova sociedade, mas os valores ainda são escravos dessa situação. E nascer a mesma coisa. A gente está no mundo espiritual, depois que compreende ou está adaptado a ele, ou não compreendendo, mas adaptado a ele ainda dentro das nossas nuances, e quer fugir desse processo de retorno à carne, porque a gente sabe das dificuldades que existem dentro do estado encarnado. Então, por isso que, muitas vezes, os desencarnados, que no cerco hoje está cheio deles aqui, e hoje, prioritariamente, apesar de vocês todos que estarem aqui, ser dirigido a vocês, mas vai ser feito prioritariamente aos desencarnados que estão presentes, em função do que nós estamos vivendo no planeta nesse momento. A gente, através das atividades mediúnicas, tem a oportunidade de confirmar aquilo que
A literatura espírita já vem avisando há muito tempo, há mais de 20 anos. Existem processos contínuos de chamar atenção para esses momentos que iriam acontecer. Jesus falou disso há muito tempo atrás, 2.000 anos. Mas a literatura espírita, ela tem falado de forma premente sobre tudo isso que está acontecendo. E o que a gente constata? Que realmente está acontecendo. Ou seja, há uma mudança enorme em relação ao tradicional que corriqueiramente nós lidávamos para o que está acontecendo no momento. Os embates que estão acontecendo nesse momento de ideias, de valores, as influenciações de controle sobre a sociedade encarnada, tudo isso está acontecendo efetivamente. Aí a gente tem a oportunidade de ver e de lidar com essas situações. Então é por isso que hoje, de forma especial, nós vamos direcionar a nossa atividade para quem está desencarnado, que ainda está em conflito, que ainda tem ilusões, que ainda tem necessidade em função das suas inseguranças do poder, da fixação no poder, do controle, na tutela. É isso que vocês que estão aqui encarnados conhecem sobre o nome da figura do mal. E que dentro da doutrina espírita, ele não tem o sentido tradicional dos processos religiosos. E sim com um conceito de conturbação, de fixação primitiva nas estruturas comportamentais do planeta. Que a gente vê na sociedade, na própria sociedade encarnada, onde todas as pessoas lutam desesperadamente pelo destaque, que é fruto da insegurança. Quando a gente não acredita fundamentalmente em nós mesmos para sermos independentes dos conceitos vigentes como modelos sociais estabelecidos como parâmetros de felicidade, a gente tem que seguir aquilo que é nos dito como é padrão de felicidade. Quando a gente não consegue fazer isso, não tem segurança, e a gente não consegue fazer isso de uma forma mais plena, a gente sofre. E o contrário, daquele que consegue fazer isso, e mesmo quando é atacado, quando é perseguido, tem a segurança interna, a paz interna para realizar isso, ele tem um estado de plenitude, de paz e de segurança interna. O modelo melhor que nós conhecemos de tudo isso é Jesus. E sofreu todas as ingratidões de todos aqueles que ele beneficiou, e que nunca vacilou, nem nunca teve nenhuma dificuldade, mesmo quando até os apóstolos o abandonam e fogem, ele permanece fiel à natureza dos valores, dos princípios, da missão de exemplificação que ele veio realizar. Então, nós vamos entrar propriamente no assunto hoje a respeito desse conceito. Lembrando para vocês que na semana passada foi falado exatamente dos vários níveis evolutivos que existem. O título da semana passada, Há Muita Morada na Casa de Meu Pai, se refere à diversidade de mundos ou de planetas que existem no universo, físicos, materiais, mas também aos vários níveis evolutivos que nós, de forma tradicional, dentro da ciência, falaríamos em dimensões. Que a ciência, e através da matemática, já contempla essa perspectiva. Nós estamos aqui nesse momento, vivemos num mundo tridimensional temporal, que são os fundamentos que determinam a nossa dimensão. Mas matematicamente a gente já sabe que existem no mínimo até 11 dimensões. Os estudos das subpartículas, através da mecânica quântica, já adentram nesses comportamentos, subpartículas que se alteram, saem do universo material, desaparecem quando energizadas para depois retornarem. Então existem experiências concretas hoje em dia que referendam isso. Isso tem relação direta com aquilo que a gente aprende dentro da doutrina espírita, que são os níveis evolutivos dos espíritos. A gente pensa, quando a gente não tem conhecimento, que os espíritos estão todos reunidos, entre si, de forma que eles têm relações diretas. Isso não é verdade. Os níveis evolutivos limitam essas características. Em outras palavras, o ser só enxerga e só se relaciona com aquilo que está no seu nível evolutivo ou para baixo. O que está para cima, para ele, não existe. Então, apesar dos espíritos estarem desencarnados, não pensem vocês que eles veem os espíritos mais elevados do que eles, porque eles não veem. Por isso eles têm tantas dúvidas em relação. Eles veem o quê?
o mundo que eles abandonaram e a coletividade espiritual imediata que convive com ele. É por isso que vocês ouvem falar que existem umbrais, que existem colônias espirituais, que são decorrentes exatamente de quê? Desses condicionamentos, desses estados, dessas características. Tanto é que quando vem um visitante mais elevado, de um mundo muito mais desenvolvido, que já não tem mais forma fisiológica, assim, equivalente à forma fisiológica, um corpo com características, né, estruturais humanas na estrutura perispiritual, ele tem que se densificar, assumir essas características quando ele chega nessas famosas colônias espirituais. Vocês já ouviram falar de algumas, a mais conhecida é o nosso lar. Mas existem várias, não existe só o nosso lar. Né? Então eles se densificam para entrar em relação com os espíritos que habitam esse centro dessas colônias de quê? De estudo, de preparação, de entendimento da vida. Tá? Então isso prova, né, e é conhecido por nós como chamado de espíritos de luz, que é uma apologia, uma associação que se faz à natureza dos seus estados de radiação. Então eles são focos luminosos, não tem mais formatos humanoides. Né? Então isso tudo está consagrado dentro do conhecimento geral e da literatura, mas às vezes a gente não entende por que é dessa maneira. Então, na medida que a gente vai entendendo tudo isso como criatura encarnada, mas principalmente como criatura desencarnada, a gente começa a ter uma outra perspectiva da vida, da existência. Outra coisa que é preciso saber, a gente não sabe, a gente não consegue sair daqui. Assim, a gente não sai do planeta Terra. Tá? E quem é conturbado, quem está aqui na volta, que se chama crosta, vocês viram na literatura, crosta é isso que a gente pisa. Então está nesse nível aqui, que não está na colônia espiritual, e como referência para nós entender, sempre aparece mais afastada da Terra, tanto que a gente vê a Terra ao fundo, na literatura e nos filmes, né? E a gente sabe que as densidades são diferenciadas, quanto mais na crosta, mais denso, quanto mais afastado, menos denso. Então a gente sabe que esse pessoal que está aqui, tem, por ter essa visão, esse estado humano, sai daqui. Não consegue nem chegar na colônia espiritual. Não tem como eles irem até lá. Não tem como eles invadirem dentro das suas ideias, seus comportamentos. Eles não conseguem fazer isso, eles não têm acesso. Tanto é que existe, a gente lê na literatura, que existem excursões do pessoal que está na colônia espiritual, que vem até a crosta ajudar, estudar, entender, para entender a obra de como funciona o processo de evolução. Então, tudo isso acontece? Isso acontece. A maioria das pessoas e dos próprios espíritos não tem noção disso. Então, não pense que é só nós que sentamos à noite e olhamos as estrelas. Os desencarnados, da sua grande maioria, fazem a mesma coisa. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês que hoje era necessário falar para todos esses, que mesmo os desencarnados, mesmo os mortos, ainda estão presos nessas condições de poder, de busca de controle, que gera toda essa influenciação sobre a estrutura do planeta. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos falando sobre isso, e a resposta é: qual é a relação desse mundo espiritual desencarnado com o mundo encarnado? E lá a resposta dos Espíritos é assim: normalmente são eles que vos dirigem. É literal o que eu estou dizendo para você. Quando a gente estuda isso lá, a gente fica assim: não, ninguém manda em mim, ninguém. Mas como é que funciona uma influenciação espiritual? A gente ouve falar tanto disso, né? De influenciação espiritual, de atuação dos espíritos. Como é que isso funciona? Como é que é o mecanismo disso? Isso funciona, penetra pela nossa maneira de ser, pelo nosso pensamento, pelos nossos gostos, pelas nossas características. Então, o espírito influenciador nos observa, vê como é que nós somos e atua exatamente dentro dessas características. Não é nada mágico, nada sobrenatural. Na realidade, é uma indução emocional psicológica. É exatamente assim. Adentra-se dentro do pensamento, se sugere alguma coisa que vai ser aceito por causa das características que nós somos portadores, se coloca uma influenciação emocional, ou seja, se pega alguém desencarnado, que tem características bem parecidas e bem semelhantes, e aquilo atua como um amplificador. É uma bobina.
que causa em nós um estado de sobreexcitação emocional. Que é isso que quando vocês vêm aqui, muitas vezes estão depressivos, estão desconfiados, estão envenenados. Né? E se a gente parasse para pensar um pouquinho, será que os motivos que a gente diz ser aqueles que estabelecem isso têm tamanha significância para produzir tudo aquilo? Será que não existe aí um componente que a gente julga que é nosso e que é externo, que está estimulando, está amplificando esse tipo de coisa? Se vocês têm dúvida, pensem de forma honesta nos pensamentos, nas ideias, nas reações que vocês são portadores normalmente no dia a dia. Não somente de vocês. Olhe o que vos cerca imediatamente, a família, os conhecidos, a sociedade humana, que a gente tem contato através da internet, todas essas coisas, e o mundo de uma forma geral. O que vocês pensam da maioria desses comportamentos analisado sobre uma forma racional? Será que esses comportamentos têm razão de ser? No nível atual de compreensão que nós já atingimos? Pensem um pouquinho. A gente muitas vezes vem na casa espírita, escuta essas coisas todas, estuda, está dentro do livro dos Espíritos. Tá? E qual é o grande problema? O grande problema é que a gente aceita o que nos é conveniente, mas repele aquilo que não vai na direção das nossas fantasias. Por isso que existe tanta distorção. Se vocês querem entender por que existe distorção, e existe distorção dentro do movimento espírita, não há dúvida a respeito disso. Por isso que existe tanta mistificação, por isso que as pessoas ainda usam uma série de coisas que não estão contidas dentro da literatura espírita, que é intrinsecamente interna. Não tem nada a ver com fora. É tudo dentro, na realidade. Né? E vocês veem como dentro do movimento espírita ainda tem coisas fora. A gente muda de voz, bota casaco branco, faz milhares dessas coisas todas que são o quê? Formas externas de projeção. O mais difícil é mexer dentro. Mexer fora é fácil. Ter um casaco branco, enfiar um casaco branco, sentar aqui, mudar de voz, falar baixinho, simples de ser feito. Mas será que isso representa efetivamente um estado de grandeza? Um estado de evolução? Normalmente a gente pensa que é assim, né? A gente chega no centro espírita assim, naquele centro espírita é bom, as pessoas são afetivas, olha aquelas coisas lá. E às vezes a gente se engana muito a respeito disso tudo. Por quê? Porque são formatos de convenções humanas. Eu vou, para dar exemplo para vocês, pensem na natureza da personalidade de Jesus. Quando que vocês vão ver Jesus sorrindo? Não tem uma citação. Nem quando ele ia nos casamentos, nas festas que ele ia para pregar, ele tinha esse tipo de comportamento. Quantas vezes nós vemos no Evangelho ele chamando a atenção dos apóstolos? Ele é sempre sério. Quando ele trata com as mulheres que estão dentro dos estados de erro, ele é sério. Ele, na realidade, tem uma seriedade, um estado linear de comportamento. Ele não é nem agressivo, mas também não é um oposto, não é alegre, porque ele sabe que quando a gente está em conflito, a gente sempre busca a confiança da aceitação de alguém. Querem que sorria para nós, que é uma confirmação do nosso estado. E quem sabe um pouquinho de psicologia fundamental, sabe desse tipo de coisa. Então ele sabia disso como ninguém. Ele tinha noção. Então por isso que ele é sóbrio, sério. Vocês vão ver que dentro dos evangelhos ele é sempre assim. Se vocês olharem, por exemplo, os espíritos que são tutelados, por exemplo, o espírito que orientava o Chico Xavier, o espírito de Emmanuel, ele era um espírito sério. Tem passagem, inclusive, quando o Chico está numa viagem de avião e começa a ter uma turbulência, e o avião começa a sacudir, e o Chico começa a gritar, isso é famoso dentro dos meios espíritas. Ele dá literalmente, com o perdão da expressão do termo, dá uma mijada no Chico. Diz para o Chico, morre, mas morre com dignidade. Não dá mau exemplo. O Divaldo, quando teve um diagnóstico que ele estava com um problema coronário, o médico disse para ele que ele ia morrer em menos de um mês, e a Joana de Anjos chega para ele para trabalhar, e ele está na cama, prostrado e coisa e tal, e ela olha para ele, e ele diz para ela, eu vou morrer daqui a um mês, nesse estado. Aí ela diz para ele, eu já estou morta. Estou aqui, tu tens 5 minutos
para te preparar, porque eu estou esperando lá. Então, note, é um estado em que o indivíduo está em auto-perturbação por insegurança. E o que ela faz? Ela afaga? Não, ela toma uma atitude firme. Tem uma passagem no capítulo aqui, que é Estranha Moral, que fala a respeito disso. Né? Que fala da questão de alguém que perdeu o pai. E ele quer enterrar o pai. Como todos nós fizemos, é um momento de dificuldade. E o que é o conceito da parábola lá? O que diz dentro da parábola lá? Diz, olha, deixa os espíritos, na realidade, receber o espírito. Porque agora, a partir desse momento, não pode fazer mais nada. O que tem aí é uma casca. É um corpo, é uma casca. Vai fazer um cerimonial humano. Talvez em função dos conflitos de culpa que tu é portador. Mas, na realidade, nada disso é mais significativo. Faz ao contrário. Se tu está em culpa, se tu está em dificuldade, vai na direção da tua transformação em vez de te dedicar para isso. Porque isso vai repercutir no fórum desse ente querido, que talvez não tenha sido tão querido no teu tratamento durante a vida, de uma forma muito mais ativa, de uma forma muito melhor. Isso é chocante para nós, mas isso é evangelho. Isso é literal, estou dizendo para vocês onde está capítulo Estranha Moral. Então, normalmente, a gente não age dentro dessas maneiras. E os espíritos nos chamam costumeiramente a atenção a respeito disso. Porque isso são condições ainda aqui de modelo social humano. Tá? Então, como que a gente vai desenvolvendo essas coisas? Qual é o processo que nos leva a desenvolvimento? Porque, afinal de contas, existem criaturas nos mais variados níveis. Como é que nós vamos entender como é que existiu um São Francisco? Como é que existiu um Chico Xavier? Ele foi agraciado, especialmente por Deus, e criado daquela maneira, mais sublimado que qualquer um de nós? Como comparar a existência de um Hitler, de um pedófilo, com uma Madre Teresa de Calcutá? Vocês já pararam para pensar nessas coisas? Isso tem que ter uma explicação. Não pode ser um jogar de dados para cima aleatório, um sorteio, e cada um pega a parte segundo as suas conveniências. Seria injusto. E Deus já não seria bom. Então tem que ter uma razão de ser, tem que ter um mecanismo e uma razão de ser. E aí o capítulo de hoje. O capítulo de hoje nos ensina que o quê? Que na realidade, quando a gente estuda a doutrina espírita, diz, quando os espíritos são criados, eles não são criados na faixa humana. Eles são criados lá dentro dos princípios gerais da criação, que a gente estuda bem no iníciozinho do livro dos Espíritos. Então, assim, existe um princípio material, que é esse mundo físico, que foi criado para que esse princípio inteligente, olha bem a palavra, princípio, fundamento inteligente, tenha aonde se desenvolver. Então, quando a gente é criado um princípio inteligente. Não está na faixa humana. Vai passar por bilhões de experiências de consolidação ao longo do tempo, até que chega num determinado momento, que tem todo esse arcabouço de experiências repetitivas. Olha uma formiguinha, olha uma abelha. Eles repetem as mesmas coisas, são seres vivos que repetem as mesmas coisas infinitamente. Se nós olharmos os reinos de atração, por exemplo, no reino mineral, onde lá existem escalas de evolução, onde nós temos lá, desde o desagregado mais simples ao mais agregado, que é o cristal mais organizado. E esse cristal é aquele mesmo que estabelece a transição do primeiro ser que se comporta como ser vivo, que todos vocês conhecem, que é o vírus. Então o vírus, em determinado momento, ele tem uma forma cristalina. Ele é um cristal, não parece que é um ser vivo. Quando ele tem a necessidade de reprodução que ele não consegue fazer, ele vira um hospedeiro de uma célula de um outro ser vivo, injetando seu material genético para que possa ser multiplicado. Então, as crises de atuações virais, que todos nós sofremos por gripes, resfriados, coronavírus, é o vírus tentando sobreviver, que coloca lá o seu material genético, porque ele não tem capacidade de fazer isso, para que o hospedeiro replique. Então, ora ele tem um comportamento de mineral, não pode ser. Os remédios não fazem nada nele quando ele está dessa maneira. Esse é o problema que sempre a tecnologia perseguiu de como tratar um vírus. Então, a única maneira de tratar um vírus é quando ele tem um comportamento de ser vivo, que é na fase reprodutória. Todos os remédios que existem para AIDS, para hepatite C, para todo tipo de estrutura viral, só trabalha nessa fase. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que é verdade. Então, esse vírus é a transição entre o mineral, né, e um outro reino que vai começar a ser desenvolvido, que é o reino vegetal.
que começa embrionariamente a desenvolver todas essas coisas. Então a gente estuda isso dentro da doutrina espírita, estuda. E o Chico Xavier escreveu um livro sobre isso, que se chama Evolução em Dois Mundos. Uma obra da série do André Luiz que fala dessas coisas todas. Então o que eu estou dizendo para vocês não é invenção da minha cabeça. É uma coisa que está dentro da literatura, que a grande maioria não sabe, mas está dentro da literatura séria. Então, nós vamos avançando. Estudado, contemplado dentro do livro dos Espíritos, no capítulo que trata dos 3 reinos, onde fala disso. Então, tudo isso existe? Existe. Se estuda isso? Se estuda. Até que a gente, então, passando por esses reinos todos, vai se desenvolvendo de fora para dentro. É sempre trazido para nós pela providência divina. Por isso que a formiguinha de 5 milhões de anos atrás, como hoje, faz as mesmas coisas. Repete e aprende. É por isso que lá no reino vegetal nós começamos a desenvolver movimentos de sensibilidade. São chamados de tropismos e tactismo. Movimento da raiz na busca da água, movimento da folha na busca da luz. É um intercâmbio do ser em desenvolvimento com o meio, com as demais coisas. E aí nós vamos avançando e entramos na esteira do reino animal, onde nós começamos a desenvolver etapas. Notem que nós temos lá dentro das classificações zoológicas, classes, níveis de evolução. O mais avançado do nosso modelo são os mamíferos superiores, onde são desenvolvidos, então, esses estádios pré-fase hominal. E aí nós chegamos, finalmente, em ter toda essa estrutura de repetição guardada em nós, e aí a estrutura espiritual superior vai lá e chaveia tudo isso, nos dando a capacidade de desenvolvimento de uma memória mais longa, para nós compararmos, e a capacidade de comparar e, consequentemente, de escolher. Finalmente, adentramos no reino da razão ou no reino da humanidade. E aí nós começamos a ter o quê? Responsabilidade. Porque se nós temos a capacidade de escolher, nós temos a consequência da escolha como forma de aprendizado. Se desenvolve, então, o livre-arbítrio e, ao mesmo tempo, o quê? A consciência. Embrionária é uma coisa que vai começando a se desenvolver. E assim nós vamos indo dentro da jornada, do tempo e do desenvolvimento da obra de Deus. Como isso é feito desde os primórdios, como a gente se vincula com esse princípio material, que são os corpos efêmeros da abelhinha, da aranha, da formiga, ou do nosso corpo biológico humano? Por ciclos. Vive-se, morre-se biologicamente. Mas existe uma sobrevivência da cerne inteligente, com os princípios que ela absorveu. E quando chega na fase hominal, isso continua. Então a gente vive, escolhe, determina. Jesus disse, a semeadura é livre. Fizemos o que quisermos. Mas quem semeia, colhe. E colhe a natureza do que semeia. Dizia Jesus, quem semeia sarças, que é uma coisa que é muito parecido por fora com o trigo, mas não tem a semente do trigo, não colhe trigo, porque é sarça. A gente não entende essas coisas simples por eles ensinados, mas diz, a cada um segundo suas obras. Se eu semeio desequilíbrio, é porque na realidade eu tenho desequilíbrio. E é preciso que eu entenda isto. Que eu, na realidade, entenda que esse desequilíbrio não me favorece. Só me cria conflito. Mas como eu sou muito primário, muito primitivo, muito limitado, tenho tantas inseguranças, medos, conflitos, eu defendo o que materialmente eu consigo perceber. Porque é o que eu consigo ver, é o que eu consigo sentir, é o que eu consigo ter. Por isso que nós queremos ter coisas, queremos dominar pessoas. E se a gente se mantém nesse estado, morre, mas não dá salto de qualidade. Continua sendo o que se é. E nós deveríamos pensar sobre isso. Porque, afinal de contas, analisando as consequências da minha relação dentro da vida, eu vou ter noção, fundamentalmente, se eu estou num bom caminho ou não. Dizia Jesus que se avalia a árvore pelos frutos que dá. Como é a minha vida? Como é a minha vida? Vamos olhar primeiro para o reino interior. Capítulo da semana passada. Os reinos internos, os reinos do espírito, as dimensões. O que eu tenho dentro de mim? Serenidade, paz,
Ou eu sou inseguro, ciumento, dominador? Sou. É bom? Posso mentir, dizer que é. Mas o que isso produz? Eu estou sempre desconfiado. Estou sempre em conflito. Estou sempre em defesa. Estou sempre tendo que buscar um elogio. Olhem as nossas ferramentas midiáticas. A gente não busca que os outros digam que é muito bonito, que tem isso, que tem aquilo. E essa necessidade enorme? Pensa. Então, estou falando do reino interno. Eu comigo mesmo. Mas se eu estou mal comigo mesmo, eu irradio, eu me comporto de que maneira? Se eu tenho conflito, eu irradio o conflito. Se eu sou desconfiado com tudo. Se eu sou ciumento, eu sou ciumento com tudo. Se eu sou possessivo, eu sou possessivo com tudo. E aí começam as relações de conflito. Um nível evolutivo, onde a grande maioria assim o é, olha a consequência natural disso. Eu não vou tentar estabelecer domínio, controle, e aí começam os fundamentos das guerras. Guerras que começam dentro de nós, se espalham em relação onde nós vivemos, os conflitos dentro das famílias, e os conflitos dentro da família se projetam na sociedade. E os conflitos dentro da sociedade são as guerras tradicionais. Pensem. Vocês acham que isso só acontece quando nós estamos nos corpos físicos? Claro que não. Isso é um estado psicológico. Na realidade, é um engano. Jesus chamava de estados doentes. Quando ele diz na cruz, para seus algozes que o crucificaram, que o flagelaram pela impotência, a frase dele é: Pai, perdoa-o, eles não sabem o que fazem. Porque realmente não sabem. Então, a gente massacra alguém, seja fisicamente, seja psicologicamente, com a ideia de que esse alguém nos ameaça. Amai os vossos inimigos. A ideia, o que é isso? Inimigo é antítese. É aquilo que eu não sei lidar. É contrário às minhas ideias, eu não sei. E nós vivemos num mundo em que a gente prega harmonia, democracia, respeito. Não é? A gente está falando dos animais, das diferenças dos segmentos, e a gente quer matar, prender, impedir quem pensa diferente de nós. Que respeito é esse? Onde está a coerência disso? E vocês acham que isso só acontece na fase encarnada? Não. A gente morre e continua sendo o que é. E assim como a gente se arregimenta aqui, juntando pessoas dentro das mesmas ideias, vocês olhem a internet, as pessoas atacando umas às outras, segmentos dizendo isso, aquilo, aquele outro. A morte é a mesma. Os espíritos se unem, se juntam e criam essas atividades de atuação que vocês conhecem como nome de mal, mas que não é nada mais, nada menos que defesa de pontos de vista. E eles atuam. Assim como nós queremos convencer todo mundo para as nossas ideias, eles querem convencer todas as pessoas para as suas ideias. E quem é contrário, o que a gente faz? Olha o exemplo humano, ataca. Por isso é que existe atuação espiritual contrária. Mas como é que isso funciona, como eu disse no início? Por infiltração. E para haver infiltração, eu tenho que ter dúvida, eu tenho que ter culpa, eu tenho que ter conflito. Se eu não tiver, não tem como ter. Vocês querem saber por que os espíritos não conseguiam fazer nada em Jesus? Porque não tem internamente dentro dele nem conflito, nenhuma dúvida, nem culpa. Não tem violência, não tem contrariedade, não tem nada dessas coisas. Não tem como eu estimular uma coisa que não existe. Então nada eu consigo fazer. Eu, que sou inferior, não consigo fazer. O que eu fico? O que acontece quando a gente lida com situações que a gente está impotente? A gente fica com raiva. Notem quando a gente vai para uma discussão, para alguma coisa, o que a gente quer? Que o outro discuta, que o outro briga conosco. A pior coisa que existe para nós é se alguém se cala, não reage, não nivela as nossas ações. Pensem se não é verdade isso. Como isso nos afeta. Então entendam que a ideia dessa ordem. Por que alguém reage assim? Por que Jesus se cala para Pilatos, quando Pilatos pergunta para ele o que é verdade? O que ele vai explicar para alguém que não tem capacidade de entender naquele momento?
que vai brigar de forma fanática por defender uma coisa que é incoerente. O que ele precisa? Tempo e experiência para amadurecer. Mas como fazer isso se nós vamos nos desenvolvendo mais em segurança, vamos ficando mais velhos, mais dono da verdade, mais senhores, por isso que a sociedade é patriarcal? Então a gente tem que morrer para nascer e ser criança de novo, porque criança é flexível. Então por isso que é cíclico. Se nasce, se morre, se nasce, se morre. E assim nós vamos vivendo experiências, vamos trocando de famílias, vamos trocando de sexo, vamos trocando tudo. E trocando tudo, nós vamos ter que abrir mão dos conceitos de fixação. Que nós somos portadores, as nossas próprias verdades, que não são absolutas, porque são limitadas em função dos nossos pontos de vista ainda conflituados. Então, por isso que existe pluralidade das existências, que é o capítulo de hoje. Múltiplas vidas. É um processo educativo. Referendado por Jesus dizendo, eles não sabem o que fazem. Porque não sabem mesmo. E se soubessem, não fariam. É simples de entender. O evangelho é simplíssimo na sua essência, na realidade. Nós é que complicamos porque nós queremos que tudo é pelo nosso ponto de vista. Então, quando não é o nosso ponto de vista, não tem lógica. Será? Então, as passagens que tem aqui dentro, na citação desse capítulo, são passagens bíblicas que falam a respeito da existência da reencarnação, que é o método de retorno à carne. A gente fala tanto em reencarnação, mas a reencarnação é uma das etapas do processo. Tem a reencarnação, quando está desencarnado e vai reencarnar, e tem a desencarnação, quando eu estou encarnado, a tal da morte biológica, e vou desencarnar. Isso faz parte de um processo. Morre, que é o que está escrito lá no túmulo do seu Allan Kardec. Assim, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Epitáfio espírita. Ninguém foge disso, todo mundo morre. O que é material, por ser material, pela natureza da matéria, se desagrega. A matéria tem uma tendência natural à desagregação. Não é invenção de espírita. O nome disso, lá em física, é entropia. Tudo passa. Tudo que é material se desmancha, se recompõe, se desmancha, se recompõe. Lavoisier, um famoso químico francês da natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E tudo se transforma realmente. Desde a matéria agregada aos seres que vão se desenvolvendo e vão crescendo. Então, a ideia do capítulo de hoje, o título é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém evolui e se desenvolve para ver a obra divina, na sua maior amplitude, nas suas maiores nuances, se não se desenvolver, se não crescer em visão, entendimento e sentimento. Isso só pode ser feito de que maneira? Como, de volta ao início, como ajustar um Hitler com São Francisco. Então, dentro da doutrina espírita não existe mal. Existe imperfeição. A classificação é espíritos imperfeitos. O mal é uma acepção humana. Seria um defeito de criação divino. A culpa seria de Deus, porque ele criou dessa maneira. Agora, se nós entendermos que nós viemos num processo de amadurecimento e desenvolvimento com erros e acertos, e com teimosias e consequências, isso só atua sobre nós, em que nos quilos que são equivalentes, tem passagens, quando te baterem numa face, daí a outra. Alguém vem e me agride. Ele errado, desequilibrado, por que eu vou reagir igual? Se eu reagir igual, o que eu sou? Equivalente. Então entendam. Entendam de forma coerente tudo isso. Vocês que estão aqui, eu vejo as reações espirituais presentes no meio, não conseguem ficar quieto, começa a se mexer para lá e para cá. O que é isso? Desenvolvimento de quê? De conflito. O capítulo da semana que vem, bem-aventurados aflitos. Jesus dizendo, olha, está em ventura, está em estado de felicidade do bem quem está em aflição, porque é uma transição da indiferença, do primarismo, do ego, de só pensar em si, para começar a sair e de se libertar desse eu. Tanto a psicologia fala, a respeito do eu, do id, segundo a corrente, mas desses primarismos do desenvolvimento do ser.
Então vocês que vieram aqui nessa tarde, na carne e fora da carne, pensem. Por isso que eu disse que eu vou falar para fora da carne, porque quem está fora da carne vai ter que nascer de novo. Ninguém foge disso. Não adianta a gente trabalhar contrário, querer manipular, porque quando chega o momento, e a gente nunca sabe quando é, como a gente também nunca sabe quando vai desencarnar, nós somos arrastados por aquele pequeno óvulo, aquela célulazinha mínima fecundada, que começa a se dividir, dividir, e vai compondo a formação de um embrião, que nos atrai, que nos aprisiona na sua estrutura celular, que nos vincula à carne, fazendo que na realidade a gente venha novamente a viver, não lembrando de mais nada, para que não haja tendências de troca, de manipulação, da espontaneidade. Aparece os nossos patrimônios sob a forma de tendência e impulso, vinculado a uma família, muitas vezes com aqueles que nós prejudicamos, que nós não gostamos, que nós temos diferença, mas que são os especialistas nos nossos defeitos e que nós precisamos, como ninguém, de nos defrontar com aquilo que nós não temos, que nós somos carentes, que nós temos dificuldade, que nós temos contrariedade. Mas temos, nós somos imperfeitos. A imperfeição é sinônimo de conflito, de infelicidade e de dificuldade. Então, em vez de querermos lutar contra a obra divina, que tem a sabedoria que espelha Deus e que nos adequa às nossas necessidades e não às nossas razões infantis e imaturas de escolhas, que nós possamos ter uma outra relação. E mesmo que a gente não tenha extensão da grandeza de compreender a natureza total da obra, a gente tem a certeza que, sendo Deus bom, nos dá o que é adequado. Jesus disse que Ele não dá uma pedra a quem pede um pão, nem dá uma serpente. Dá os bens verdadeiros, que são construídos através das experiências físicas. A aflição, a dificuldade, claro que há, em função do nosso estágio de evolução. A gente sofre porque a gente é inseguro, porque a gente quer as nossas fantasias, a gente quer as nossas ilusões. Se nós aderirmos a tudo que a vida propõe, mesmo que a gente não tenha toda a compreensão, mas saiba que tem um sentido útil naquilo, a montanha, que é a figura da parábola, uma coisa gigantesca, que parece que é intransponível, não dá para passar, fica desse tamanhozinho. Dizendo, se tiveres um pé do tamanho de um grão de mostarda, é uma bolinha, direis para essa montanha gigantesca, sai, e ela sai. A montanha é a nossa relação. Aonde que a gente mexe? É dentro. De novo, nós mexemos é dentro. Na dificuldade nós somos portadores. Sai. Quando ela sai, ela é substituída por quê? Por uma nova perspectiva, por uma nova direção. Quem é que ganha com isso? Pensem, quando a gente tem um estado doentio, a gente é deprimido, pessimista, negativo, a gente chora, se rebela. Cria um caos para nós, para tudo que nos cerca. Tudo se torna difícil. Mas se a gente é brando, é mais fácil de conviver com a coisa. E muitas vezes a gente até se cura. Porque perde a finalidade do estado doentio. Eu aprendi a lição. Pense. Pense. Num mundo que nós estamos vivendo tanto conflito, tanta transição, tanta aflição. E a gente acha que isso não tem sentido. Vai acabar, que está tudo errado. Ao contrário. Tudo isso é necessário para sacudir esses valores, dentro de nós. Se nós terminarmos com tudo isso que está dentro de nós, a consequência disso será mais harmonia em nós, mais harmonia em tudo que nos cerca. Faça brilhar a vossa luz. Não ande em função da luz do outro. Tu tem luz dentro. Acredita e faz isso acontecer. Porque será menos escuridão em ti e também no planeta. Erramos. Compartilhe. Divulguem.
tamanha grandeza foi dito aqui hoje. Quão bom seria se isso chegar a mais corações, mensagem sobre a vida. O pessoal de casa, então,